Olá, boa tarde. Estamos aqui mais um dia de entrevistas no nosso projeto A Professora Quer Saber. E hoje a gente quer saber de um tema muito interessante. Como aumentar o valor das nossas aposentadorias? Na realidade, de todos os benefícios, né? Será que isso é possível? Bom, hoje a gente vai ter aqui a advogada a doutora Gislaine Simões, e é uma advogada muito atuante que recentemente postou na sua timeline no Instagram e eu fiquei muito interessada. Como é que isso funciona? Então hoje a gente vai receber aqui a doutora Gislaine, né, para bater esse bate-papo de sempre, das nossas 5 horas da tarde. Opa, já está entrando, por causa de gente pontual. Olá! Olá! Vamos ver aqui. Vamos ver. Acho que ela não entrou, não. Acho que foi outra pessoa. Vamos ver aqui se ela entra. Deixa eu fixar esse comentário aqui, ó. Isso. Como aumentar o valor da aposentadoria? 5 dicas com a advogada doutora Gislaine. Deixa eu ver se ela já está aqui, se eu consigo chamá-la. Doutora, se a doutora estiver conseguindo me ver, tenta me chamar, me convocar aí, porque eu apertei ali no seu nomezinho e não consegui. Tenta a doutora me convidar. Vamos inverter. Deixa eu ver se hoje a gente descobre como é que a gente pode fazer para aumentar o valor de uma aposentadoria, né? Então, vamos lá. Estou tentando, doutora, te chamar. Opa, agora acho que foi. Vamos ver se eu consigo aqui. E agora foi. Olá, doutora. Oi, agora deu certo. Pois é. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, doutora? Um prazer estar falando com a doutora. Eu que agradeço. A generosidade é muito grande, porque eu sei que a gente tem que se desdobrar, né? Muita gente querendo ver e falar com a gente ao mesmo tempo hoje em dia, né? E eu Verdade. quero agradecer a universidade pelo apoio do projeto, mas quero agradecer a doutora também por participar do projeto, porque cada convidado que vem aqui engrandece o projeto. A gente soma e depois isso vai virar um relatório gigante, né? Eu digo que todo mundo que passa por aqui começa a fazer parte da história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Vai ficar lá guardadinho, né? A universidade ela tem um centro histórico, né? E é muito bonito. Nossa, Deixa eu te muito bom, perguntar, muito bom. você prefere que eu deixe os comentários ou você prefere que eu retire? Fica à vontade. Pode deixar os comentários, se alguém tiver alguma dúvida também, na medida do possível, nós podemos responder. Então tá ótimo. Outro dia fiz uma entrevista aqui e alguém pediu para tirar. Eu perguntei, o convidado preferiu, aí agora eu vou passar a perguntar sempre, porque se a pessoa não se incomodar, ok. Se quiser que tire, a gente retira também. Mas, como eu estava dizendo, é um prazer tê-la aqui nesse projeto, um projeto oficial da Prazer é Universidade todo Federal Rural meu. do Rio de Janeiro, uma universidade centenária, na realidade ela tem 110 anos, uma universidade que nasceu com a história do Brasil rural, porque o Brasil tinha outra cara, né, um século atrás. Ela nasceu para prover os cursos de engenharia, de agronomia e de veterinária. No entanto, hoje em dia nós temos cursos de tudo, inclusive curso de direito, né, que é onde eu dou aula, e também sou mediadora para administração. E recentemente, doutora, eu tive a grata satisfação de conhecê-la e vi que a doutora, na sua timeline, lá no seu feed do Instagram, postou um assunto que é muito interessante, que é a dúvida recorrente das pessoas. Será que eu posso aumentar o valor da minha aposentadoria? Eu me aposentei tem tanto tempo, será que ainda dá tempo? Então eu falei, gente, vamos convidar quem sabe. Então vamos convidar a doutora Gislaine para ela falar aqui para a gente. Então eu queria que a doutora falasse para a gente quais são as 5 possibilidades que a doutora postou, e depois a gente fala um por um. Pode ser assim? Pode sim. Então, na verdade, tem mais de 20 possibilidades, né? Eu postei as Opa! 5 mais atuais e, assim,
que, no meu ver, naquele momento, eram as mais fáceis de serem entendidas por quem busca uma revisão, por quem busca um aumento na aposentadoria, né? A primeira é a dica de revisão de tempo concomitante, que é aquele tempo que o segurado trabalha, por exemplo, em 2 empresas ao mesmo tempo. Isso acontece muito com professores, com enfermeiros, médicos, né? Trabalham ao mesmo tempo, tem 2 salários de contribuição, ou até mais, né? Então, é o tempo concomitante. Por reclamação trabalhista, tá? Que também é muito recorrente. Quando a pessoa faz a reclamação trabalhista, não é automático, né? Muitas pessoas pensam que sim, tem o reconhecimento de vínculo lá, né? Já acha que é automático. Não é, tá? Essa é a segunda mais procurada aí. Temos a última, uma das estrelinhas, que é a revisão da vida toda, né, que muita gente fala, os clientes já vêm procurando com o nome, não, doutora, eu quero a revisão da vida toda. Tudo, né? Exatamente, mas é uma revisão que ela não é, depois a gente vai um pouquinho sobre ela não é benéfica a todos, né? Tem também de atividade especial, quando a pessoa exerce atividades com insalubridade ou periculosidade, às vezes, muitas vezes, o INSS não reconhece esse período, né, dá para reconhecer posteriormente com uma revisão. Tem períodos de trabalhos não reconhecidos, às vezes a pessoa tem o registro lá, mas o INSS não reconheceu, né? Então, esses são os 5 principais, que, no meu ver, são os mais recorrentes. Que bom. Tá? Eu já fiquei feliz de saber que existem outras possibilidades, né? A doutora falou em quase 20, né? Vamos ver se dá tempo da gente falar essas 5, pelo menos. Gente, doutora, eu quero pedir licença para agradecer a OAB Diadema, que a doutora é vinculada à OAB Diadema, não é isso? Eu quero agradecer. Exatamente. A doutora é presidente da Comissão de Sociedade Unipessoal da OAB Diadema. A doutora também é contabilista, atua na Grande São Paulo, na região do ABCD, não é isso, doutora? A ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. É Exato. Isso? Então, isso. Então, é que antigamente a gente falava só ABC, né? Agora já tem o D, que é Diadema, né? Que ali... Na verdade, tem até mais letras, doutora. É que tem ABC, DMR. Então, são várias letras. É que são muito próximas. São municípios muito pequenos e muito próximos um do outro, que se confundem, né? Então, criou-se essa denominação para facilitar o entendimento da gente aqui, né? Se expressar BCDMR, então são vários municípios juntos. Que bacana, tá? Quero parabenizar a OAB de Diadema, que a OAB está muito bem representada aqui, tá? Então, obrigada, doutora. Então, vamos começar, doutora. Fala pra gente o que é esse tempo concomitante, porque nós que somos advogados, nós usamos essas expressões, mas aquela pessoa que ela é o aposentado, o beneficiário mesmo, né? Aquela pessoa que se aposentou, ele não entende o nosso linguajar, né? Hoje mesmo eu tive uma cliente que falou isso para mim. Doutora, o seu relatório estava tão claro, porque isso para mim é grego. As pessoas falam assim, né? E esse tempo concomitante, que é o tempo que a gente às vezes trabalha em mais de um lugar ao mesmo tempo, como a doutora falou, coisa tão comum com professores, com enfermeiros, com cuidadores, né, pessoas que fazem essa prestação de serviço, às vezes para várias empresas, e aparece lá no CNIS, quando a gente pega o CNIS daquela pessoa, está povoado de contribuições em um mesmo período, aquele blocão ali. Nesse caso, como é que a gente faz? Outro dia, doutora, até vou pedir licença aqui, não vou citar o nome, mas uma colega até comentou que uma cliente chegou nela e falou assim, doutora, eu tenho 15 anos trabalhado em um lugar e 15 anos no outro ao mesmo tempo, então eu já somei os 30 para poder aposentar. Ela falou, infelizmente não é assim que funciona. Seria tão então, bom, né? é a questão do tempo concomitante. O que acontece com o tempo concomitante? Só conta os salários, a gente soma hoje, né, atualmente, a gente soma os salários de contribuição, mas o tempo é um só.
Se a pessoa trabalhou um mês em 2 ou 3 lugares, o tempo é o mesmo, um mês. Só soma-se o salário de contribuição, né, para aumentar. Então, o que acontece com essa revisão? Ela é importante porque até junho de 2019, o INSS, o que ele fazia? Ele pegava os salários de contribuição, os salários da pessoa, do maior tempo, e considerava como principal. E o de menor tempo, ele considerava como secundário, aí aplicava fator previdenciário, fazia uma média, o que diminuía bastante. Então, ele aplicava 2 vezes o fator, na atividade principal e na atividade secundária. E na atividade secundária diminuía ainda mais, tá? Então, a partir de junho, veio a lei 13846, que disse o seguinte, para somar. Trabalhou em 2 lugares, teve 2 salários, contribuiu sobre 2 salários de contribuição, 2 contribuições, soma. Então, somando, no total, dá uma grande diferença. Mesmo que aplicando o fator, mesmo que fazendo o cálculo que o INSS faz, a diferença é grande. Então, o que acontece? Judicialmente, a gente já conseguia esse entendimento, já tinha esse entendimento, a gente já conseguia somar os salários. Mas era só judicialmente. Então, quem se aposentou até junho de 2019 tem esse problema. Se se aposentou administrativamente, pode ter esse problema, se tinha atividades concomitantes, se trabalhava em mais de um lugar ao mesmo tempo ou contribuía como individual também, né? Então, a partir de junho é somado. Mas, ainda assim, é necessária a confirmação, os cálculos. Por quê? O INSS, nós sabemos, eles erram muito. Eles demoram para atualizar o sistema deles. Então, quem garante que a partir de 18/6/2019, o sistema do INSS estava perfeito, somando todos os salários de atividades concomitantes? Ninguém garante. Então, por isso que é importante consultar um especialista, consultar um advogado, fazer os cálculos, para descobrir se tem direito a essa revisão. Alguma dúvida, doutora? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui. Porque a gente sabe que aquela carta de concessão que a gente recebe, ela só tem aquele de 94 para cá, né? Inclusive, o cliente vem para a gente com a carta de concessão na mão e fala, mas eu comecei a trabalhar em 75, esqueceram do meu tempo. Aí a gente tem que explicar, né, que o tempo foi contado, mas o valor é reconhecido só a partir daquele momento. Por isso, até que as pessoas, como a doutora falou, já chegam com a questão da revisão da vida toda na ponta da língua, né? Ah, não, mas eu fiquei sabendo, eu falei com o doutor Google e o Google me disse que tem o direito de olhar lá para trás. É um caso, né? Porque a gente tem que também explicar para ele que o Google não pergunta para ele se me dá o seu CNIS e olha, para a pessoa ter prescrição, a gente não responde isso, né? Mas, exatamente. Então, é possível essa análise, se houve aplicação indevida até da soma, ou se não houve a soma, se houve aplicação de fator previdenciário, se existe uma forma da gente melhorar isso em cima dessas situações de pessoas que têm esse trabalho ao mesmo tempo. Acontece muito com vigilante também, né, doutora? Trabalha de manhã num lugar, trabalha de noite em outro, segurança, né? São pessoas que fazem, às vezes, tem 2, 3 empregos, brigadista, né? Eles têm 2, 3 empregos. Verdade. E quando vê, falam, nossa, eu trabalhei a vida inteira, mas na realidade trabalhei um tempo em várias situações. Perfeito. Exato. Tá? Uma dica que eu até quero deixar aqui, doutora, para quem tem interesse numa revisão, até para ajudar o trabalho do advogado, do calculista, já pede a cópia do processo administrativo de concessão. Né? Isso é muito importante, é lá que a gente identifica se tem direito a essa ou até mesmo a outras revisões. Com certeza, porque a carta de concessão é só aquela folhinha, né, que você tem naquele momento ali, mas no processo administrativo que a gente começa a descobrir, assim, geralmente a atividade da pessoa está errada, porque eles colocam que todo mundo é comerciário, né? Como se só existisse comerciário no país, e aí a gente vai descobrindo um monte de furos que a gente, de repente, tem como agir.
E a reclamação trabalhista, doutora? Como é que é essa situação? Então, lá na reclamação trabalhista, quando busca-se o reconhecimento do vínculo ou qualquer outro valor que influencie na contagem aí do salário, que influencie no salário de contribuição diretamente, tá? Ela pode ser utilizada para revisão. Então, primeiro, as pessoas pensam que o INSS reconhece já, eu tive o reconhecimento lá, a empresa vai fazer os recolhimentos e vai estar tudo certo. Não está tudo certo. Isso não é automático. É necessário que se pegue o processo. Normalmente o INSS alega que não vai reconhecer porque ele não participou do processo, porque ele não tem conhecimento, ele cria diversas dificuldades. Então, tem que pegar o processo, tem que levar no INSS para averbar corretamente, mostrar para eles, desenhar para eles o que foi reconhecido, o que aumentou, se teve salário reconhecido por fora, se teve adicional de periculosidade, adicional de salubridade, adicional noturno. Tudo isso influencia no salário de contribuição e, consequentemente, no cálculo da aposentadoria. E outros benefícios também, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que agora já não é mais aposentadoria por invalidez, né? É aposentadoria por incapacidade permanente. Então, influencia em todos, até na pensão por morte, influencia. E essas revisões, elas podem ser requeridas também na pensão por morte. Lógico que a gente tem que ver a questão da prescrição, né? Normalmente 10 anos da prescrição. A reclamação trabalhista também tem isso. Então, a pessoa teve lá o reconhecimento de vínculo, teve reconhecimento de salário por fora, adicionais, só que o que é importante frisar? Muitas vezes, na ação trabalhista, o advogado e a parte faz lá um acordo. E esse acordo envolve apenas verbas indenizatórias. E não é descontada a contribuição social, não é descontado o INSS da pessoa. Nesses casos, a pessoa não tem direito, infelizmente. Então, tem que se atentar a isso. Reconhecer o vínculo, reconhecer valores que influenciam no salário de contribuição, não faça acordo só com verbas indenizatórias. Tá? Por quê? Porque aí a empresa vai recolher o INSS e a pessoa tem o argumento para o INSS aumentar o valor do salário de contribuição dela e, consequentemente, o benefício. Isso pode ser feito, né, ou antes da pessoa se aposentar, já pedir lá um reconhecimento, ou quando a pessoa se aposentou, pedir a revisão, né? Tem o prazo também de 10 anos, até do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Mesmo que a pessoa já tenha se aposentado e essa reclamação trabalhista foi posterior à sua aposentadoria, mas envolveu períodos anteriores à data da sua aposentadoria, esse período pode ser sim acrescentado e reconhecido lá no INSS para aumento do benefício, do valor do benefício. Nós tivemos aqui uma vez a doutora Valéria Gaurink, que ela tratou de um ponto muito interessante no que trata dessas questões, dessa vinculação entre direito do trabalho e previdenciário. É que a questão da incineração dos processos e o descarte dos processos trabalhistas, sobretudo aqueles processos que a gente, às vezes, perde capacidade de prova junto ao direito previdenciário, junto às questões, né, da autarquia, porque a gente não tem mais como ter acesso. Então, assim, eu sempre falo, né, tem gente que atua nas duas áreas, né, previdência e trabalho. Hoje em dia a gente tem essa facilidade do arquivo digital, baixa tudo, organiza sua pastinha, porque é importante, porque a gente vai ter essa condição de prova. Até porque, né, doutora, ainda que ele não tenha essa condição de receber verbas resilitórias ou verbas que integram, de fato, aquelas verbas que têm incidência na esfera previdenciária, ainda assim, a gente sabe que as ações trabalhistas, elas podem acontecer para mero reconhecimento de vínculo, e essas não têm prescrição. Né? O artigo 29 da CLT, lá no parágrafo 2º, ele diz que é
as anotações da CTPS serão feitas a qualquer tempo, a pedido do empregado. Então, se eu trabalhei lá atrás e aquela empresa ainda existe agora, quando a empresa já acabou, fica mais difícil, porque aí, né, é complicado. Eu sempre digo para as pessoas, outro dia dei uma consultoria para uma cliente novinha, e ela falou, mas eu trabalhei 2, 3 anos, parece, e eu não fui anotada na carteira. Eu falei, esse tempo lá na frente, quando você estiver cansada, esperando para se aposentar, ele vai fazer toda a diferença do mundo. Ela, então eu vou pensar agora. Eu falei, ainda que você não receba verbas trabalhistas, resilitórias, não tem problema, faça essa anotação, tenha esse cuidado com você. Eu sempre falo isso. Lá na frente vai fazer toda a diferença. A gente viu isso agora, né, doutora, com a regra de transição. A gente viu isso com a regra de transição, tanta gente chegando pertinho e não se aposentou. E às vezes é aquele tempo que ficou perdido lá atrás. Né? Por isso que agora a gente, nós, previdenciaristas, estamos indicando o planejamento previdenciário, né? Para a pessoa já ver o que pode consertar, o que pode, né, onde pode ir, o que pode trazer para o CNIS, para poder já deixar tudo certinho, para quando for se aposentar não ter essa dor de cabeça. Porque para a gente, em algumas situações, parte o coração de ver que a pessoa realmente trabalhou, mas a gente não tem ferramenta, não tem como ir buscar aquele direito da pessoa. Nossa, é desesperador. Tem situação que a gente vê, nossa, parte o coração mesmo, de não ter como ajudar. É verdade. Doutora, antes da gente falar das revisões, que a senhora marcou 3, né, nas suas dicas, antes da gente entrar nas revisões, eu quero só puxar um pouquinho essa sua palavra aí, que você falou da importância do planejamento previdenciário, que é, de fato, muito importante. A gente já teve até esse tema aqui, eu vou trazer de novo qualquer hora, porque é muito importante. E outro dia, uma pessoa me perguntou, mas será mesmo, doutora, até eu me aposentar, a coisa já mudou. Eu falei, olha, a gente não tem segurança jurídica a esse ponto no nosso país de dizer que a lei não vai mudar. Fato, isso é verdade. Mas a gente também tem que se garantir dentro dos processos de tempo que a gente tem no direito previdenciário, que a lei rege o ato, a gente conseguindo períodos de direito adquirido. Falei, isso você pode fazer. E sempre dou o exemplo da minha irmã, porque como a minha irmã, eu sempre acompanhei muito de perto, e fui fazendo toda a correção de tempo, toda a correção de dados errados, tinha nome da minha mãe errado, estava tudo tão amarradinho quando chegou o momento dela se aposentar, que o benefício dela saiu em 20 minutos. Eu pedi, em 20 minutos eu recebi um e-mail, e ela foi aposentada. Aí o pessoal falou assim, porque era sua irmã. Eu falei, de fato, eu tive esse cuidado com ela e ela conseguiu se aposentar. Mas é verdade, bom, o planejamento. Quando a gente pode ajudar é tão bom, né? É muito bom. Verdade. Então, doutora, eu vi que a doutora demarcou 3 tipos de revisões. A revisão da aposentadoria relacionada à atividade especial. A doutora demarcou revisão por conta de períodos não reconhecidos e a revisão da vida toda. Então tá, a doutora pode escolher com qual quer começar. Vamos lá, pela atividade especial. Opa! A atividade especial, todos sabem, né, os clientes, os nossos segurados sabem, conhecem, muitas vezes conhecem até mais do que a gente, chega lá já sabendo tudo na ponta da língua. Atividades que fazem mal à saúde, que podem causar risco à vida, né? Então, insalubridade e periculosidade. O INSS, ele cria diversos empecilhos para reconhecimento da atividade especial, né? Mesmo com os documentos certinhos, lá, o PPP, SB40, e dependendo da época, outros documentos, ainda assim, o INSS, não, mas aqui não foi reconhecido, o perito não reconheceu esse período, ok. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não teve lá o reconhecimento, mas conseguiu transformar esse tempo em comum e aumentou, consequentemente, o tempo de contribuição e conseguiu uma aposentadoria comum, mas com a aplicação do fator previdenciário, né? Quando, na verdade, pelo tempo trabalhado e pelos documentos, poderia ter tido a aposentadoria especial sem aplicação do fator previdenciário.
né? Então, é que isso aumenta significativamente o valor do benefício. Então, a gente pega lá, após a aposentadoria, junta os documentos corretos, confere PPP, confere tudo e faz o pedido, desenha novamente, faz o cálculo, tudo certinho, e mostra que aquele segurado tem direito à aposentadoria especial. Ou, às vezes, nem completou a aposentadoria especial, mas tem lá um tempo especial que não foi reconhecido, que pode aumentar o tempo de contribuição, consequentemente, o valor da aposentadoria também, né? Ainda que comum, ainda que transformado para comum, né? Essa conversão aí é muito útil. Às vezes aumenta tanto também que ele teria até um benefício até maior do que como se fosse especial, porque às vezes tira ou na soma de pontos, ele vai ficar até mais beneficiado, né, doutora? Porque a gente ainda tem muita se conseguir alcançar os pontos. A gente vai ter muita gente que ainda, por um período aí de alguns anos, vai poder se encaixar nessa situação de pontos, né? Exatamente. Olha, a doutora falou tudo. O planejamento previdenciário, até mesmo nesse momento que a gente está com a reforma tão recente, ele não é só para frente. Ele é puxar a vida daquele segurado para saber se está tudo certo e pode melhorar, ou se foi feita alguma coisa errada e se a gente pode consertar e olhar para frente, né? Verdade. Esses dias mesmo, só um comentário, eu estava fazendo uma análise de revisão, que a cliente já veio com a revisão da vida toda, né? Alguns amigos meus estão fazendo e comentaram que é muito benéfica, que aumenta bastante o benefício, e eu queria fazer. Ok, eu vou analisar. Eu analisei, doutora, e para ela, ok, cabe a revisão sim da vida toda, só que antes disso, ela teria direito à regra 85-95, e o INSS não concedeu. É o melhor benefício. O INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Né? E não concedeu, não reconheceu alguns períodos extemporâneos que foram recolhidos de forma extemporânea. Mas também não abriu exigência para que a pessoa comprovasse o período dela. Né? Então, pela análise do processo administrativo, eu vi que não tinha exigência, a pessoa não teve oportunidade de apresentar a documentação, eles simplesmente desconsideraram mais de 2 anos de períodos extemporâneos, eles foram intercalados em alguns anos, alguns meses, né? Então, somou 2 anos. O INSS não reconheceu. Aposentou, mas não reconheceu a regra. E ela teria direito a 85, é do sexo feminino, né? Então teria direito. Ela completou os 85 pontos. E o INSS não concedeu. Agora a gente vai entrar com os 85. Primeiro eu consegui essa, que será mais rápida. E depois a gente entra lá com a revisão da vida toda também. Ah, que bacana. E, doutora, agora, já que a doutora toca nesse ponto, o tempo concomitante, reclamação trabalhista, essas possibilidades todas, a doutora aconselha caminhar pelo administrativo enquanto der, ou em alguns casos já parte direto para o judicial? Como é que a doutora aconselha? Olha só, quando está muito próxima a data da prescrição, eu indico que antes, porque às vezes a pessoa vem procurar a gente em cima da hora. Então, em cima da hora, a gente dá a entrada rapidinho lá no INSS para cortar a prescrição, para parar a prescrição, né? E aí a gente vai ter o tempo de juntar toda a documentação para quando o INSS negar, a gente vai para o judiciário, né? Por quê? Para ganhar tempo. Mas quando a gente tem tempo de organizar, de separar toda a documentação, de colocar tudo certinho, eu vou direto para o judiciário. Não perco tempo com o INSS, não. Nessa parte, não. Só mesmo quando está em cima, para parar a prescrição, aí eu vou. Mas isso é uma opinião pessoal de cada um, né? Eu tenho muitos colegas que gostam de trabalhar no administrativo, preferem entrar lá primeiro, ok. Tá? Mas quando tem tempo, eu prefiro ir direto para o judiciário. A questão do administrativo seria o melhor dos mundos, né? Se a gente não ficasse à mercê de um convencimento sobre prazos, que a gente não tem como se valer
do cumprimento deles, né? E eles alegam falta de gente, eles alegam alta demanda, e eles são acatados, e são acatados. Então, como a gente fica à mercê, e a própria lei do processo administrativo não é cumprida, em alguns casos também eu não vou para lá, porque eu já sei que esse assunto lá não vai funcionar. Quando a gente tem condições... Na realidade, é uma análise caso a caso, né, doutora? Eu acho que funciona mais ou menos. Então, vamos lá. Então, revisão da aposentadoria sobre atividade especial, ok. E esses períodos não reconhecidos? Então, eu já peguei vários casos, até para cálculos, né, que eu trabalho com cálculos também para outros colegas, e já peguei diversos casos de colegas, né, e meus também. A pessoa tem lá o registro, tá, na carteira de trabalho, só que lá no CNIS, às vezes só consta a admissão, não consta a demissão, ou muitas vezes não consta nem o vínculo. Isso aí pode ocorrer por diversas razões, mas a principal é quando a empresa deixa de fazer as declarações que lhe é pertinente, né? A empresa deixou de declarar a RAIS, deixou de declarar o CAGED, que era o antigo CAGED, E-Social. Então, tem diversas declarações que a empresa tem que fazer para o INSS saber que aquele funcionário está lá registrado, a data de entrada, a data de saída, né? Então, o que acontece? O INSS não tem lá a data de demissão, por exemplo. Aí, a última contribuição está lá num determinado mês. O INSS normalmente só reconhece até aquele mês. Quando, muitas vezes, a pessoa teve mais 1, 2, 3 anos de trabalho naquela empresa, né? E por falta dessas declarações, não consta corretamente no CNIS. Então, analisando, às vezes a pessoa vai lá, dá entrada sozinho e até consegue se aposentar, né? Não precisou daquele período, então não sentiu falta. Mas, se ela levar o processo administrativo para um advogado previdenciário, o advogado vai olhar e vai ver, não, tem alguns anos aqui faltando, olha só, vamos melhorar sua aposentadoria, vai melhorar ali, vai melhorar no fator previdenciário, vai melhorar... Então, é esse tipo de período de trabalho não reconhecido. Ou às vezes, que nem eu disse, está lá o registro na carteira e não está lá no CNIS. Aí o INSS não reconhece. Tem que apresentar toda a documentação. Eu já ouvi do servidor, doutora, que a RAIS não servia para nada. Eu peguei a RAIS, era o problema de aposentadoria por idade, que tinha sido indeferida, né? Eu estava analisando se eu entraria com recurso ou não. Aí fui conversar lá com o servidor, não, mas ele não tem o extrato do fundo de garantia, era um vínculo muito antigo, ele não tinha. Nessa de passar de um banco para o outro, não conseguiu pegar o extrato. Aí eu consegui a RAIS. Aí eu falei para ele, se eu tenho a RAIS, isso não serve de nada, doutora, vai ser indeferida. Falei, então tá bom, pode deixar, me dá o indeferimento aí que eu vou para o judiciário. E no judiciário eu consegui reconhecer, entendeu? Reconheci o período completo, o meu cliente está lá aposentado, já feliz da vida, né? Então, é isso que tem que tomar cuidado. A gente acaba colecionando assim, histórias até engraçadas, né? Dessa convivência com a partilha, né? Muito engraçado, né? Verdade. Eu tenho uma grande amiga aqui no Rio de Janeiro, a doutora Suzani, que ela sempre conta essa história, e quando ela me contou a primeira vez, eu ri muito, que ela pediram para ela apresentar do cliente dela um extrato relacionado ao fundo de garantia dele de um determinado período, antes de 1966. E ela foi e falou, ele não tem, porque não tinha fundo de garantia no país, a lei, a partir daí. Aí ela falou, senhora, então explique isso através disso. Então ela teve que explicar e mesmo assim negou baseado nessa fundamentação. Quer dizer, são umas situações assim que você fica assim... Às vezes eu penso assim, não é possível, só pode estar de brincadeira falar um negócio desse comigo, né? Verdade. Mas a gente começa a colecionar histórias, né? Sem contar assim, eu já entrei com recurso e daqui a pouco o recurso não aparece, aí você vai lá saber, ele entra um mês depois, aí você tem que fazer prova que foi desídia do servidor, e aí depois ele, lá na frente ele ainda não é conhecido porque recebeu fora do prazo, aí você tem que justificar na junta, e fica esse vai e vem, um excesso burocrático de informação, porque as pessoas associam burocracia a papel, mas hoje em dia a gente vive num tempo de burocracia digital absurda, né? Que a gente não consegue, às vezes,
você acaba fundamentando, às vezes, um processo eletrônico, vai com tanto e-mail, vai com tanto documento que você captou na internet, que ele fica, se fosse papel, seria desse tamanho, e não é diferente ele sendo eletrônico. É bem complicado isso, né? Eu só aproveitando o comentário, eu tive problemas recentemente com questão de exigência. A minha exigência foi agendada ainda antes da pandemia, né? Mas ainda assim eu anexei digitalmente toda a documentação da exigência. Aí logo foi suspenso, né, o atendimento nas agências e deixei lá. Então, antes de vencer o prazo, o INSS ligou para o meu cliente. Olha, seu fulano, tá agendado aqui, mas o senhor não vai poder ser atendido, então o senhor tem que mandar os documentos. Aí ele me ligou, eu falei assim, mas eu já mandei os documentos estão lá. Uhum. Aí ele falou, não, mas ela me falou, aí ligaram no dia seguinte de novo. Aí ele informou, né? Ele falou, não, mas está com a minha advogada, ela já colocou os documentos já estão todos anexados. Ah, mas para mim não está aparecendo a pessoa que falou com ele, né? Aí ele falou, ok, tudo bem. Peguei, acessei de novo o processo dele e lá está. Comecei a tirar print de tudo, para caso eu precise comprovar, né? Inclusive, já está lá anotado que foi para a fila nacional em maio. E eles ligaram para o meu cliente agora em julho. Entendeu? Olha aí. Já está na fila desde maio para ser analisado. Né? Eles estão... cada um aí aquilo, né? A gente tem que sair printando tudo, a gente tem que fazer prova o tempo inteiro de qualquer passo dentro desse mundo digital, né? A gente se tornou um burocrático de qualquer jeito. Verdade. Olha só, doutora, quero chamar a atenção aqui, que a doutora falou, trabalha com cálculos, né? Isso é o mundo perfeito do direito previdenciário. Só que a maioria dos advogados previdenciários estão fazendo nem quase os 30% de honorários, né? O pessoal odeia matemática. Então, isso é uma grande dificuldade das pessoas quando se trata de revisão. Porque você vai pegar aquele processo administrativo e você não vai saber para onde ir. Olha, você vai virar ele de ponta cabeça e você não sabe por onde começar a analisar. Se está certo ou se não está certo. Porque você não tem o entendimento sobre a ideia da matemática que foi aplicada ali. Então, essa informação, é importante que a pessoa que não tem essa vivência com os números, que não vem exercendo a advocacia previdenciária há mais tempo, né, porque muita gente resolveu, né, surfar nessa onda agora, que as pessoas também tenham o cuidado de passar as informações com mais segurança para os seus clientes, né, para que isso não estabeleça a perda de um direito, ou então até um pedido equivocado que pede para revisar e diminui o benefício, né? Exato, corre esse risco, né? Eu vi algumas situações parecidas de colegas comentando sobre isso na época da desaposentação. Olha. Que a pessoa ainda teria o benefício diminuído, entendeu? Olha. Então, a revisão, na minha opinião, o principal da revisão é o cálculo. Porque você vai conseguir mostrar para o seu cliente, para o INSS e para o juiz que aquele benefício será aumentado, será beneficiado, né? Então, o cálculo é o mais importante da revisão. É a alma da revisão, na minha opinião. Eu que amo o cálculo. Bom, então agora vamos para a cereja do bolo, né? Aquela que todo mundo quer saber. A revisão da vida toda. Apesar de sabermos que a gente fala em revisão do buraco negro, revisão da milhão de revisão. Só que todo mundo agora resolveu achar que a revisão da vida toda vai resolver a vida de todo mundo. A gente sabe, né, doutora, que não é bem assim. Então, tá com a palavra revisão da vida toda. Exato, essa é a estrelinha, né, do momento. Então, a pessoa já chega, eu quero a revisão da vida toda. Mas entra o cálculo. Exatamente. A gente vai no cálculo. Então, o que acontece? Quem tem direito a essa, quem pode ter direito, porque ainda não está decidido, vamos deixar claro, né? Porque as pessoas acham que já está decidido, que vai entrar, já vai conseguir. Não é assim, né? Os meus processos estão ficando todos sobrestados, estão ficando parados para aguardar a decisão do STF,
né? O STF vai julgar se essa revisão pode continuar ou não, se tem direito ou não, né? Então, vamos lá. As pessoas que trabalharam com salários maiores ou com período de trabalho, longo período de trabalho, anterior a 7 de 1994, podem ter direito a essa revisão. Porque podem. Então, por quê? O INSS, quando ele vai fazer o cálculo dos benefícios previdenciários, ele calcula a partir do mês 7 de 1994, né? Até a DERA, até a data da entrada do requerimento do benefício. Tá? Se a pessoa tinha salários altos até essa data, e dali para frente começou a contribuir com salários menores, provavelmente essa pessoa será beneficiada pela revisão da vida toda. Né? Porque a gente inclui todos os cálculos, desde do primeiro salário de contribuição da pessoa, desde a inscrição dela no INSS. Pega todo o período de vida contributiva da pessoa, calcula tudo, aplica a fórmula determinada para aquele benefício, tá? Incluindo os salários. O que aconteceu? Alguns clientes meus dessa revisão, que eu vi que isso está sendo recorrente, né? Eles tinham grandes salários, altos salários, anteriores a 7 de 1994. Para cá, eles pejotizaram, viraram PJ. Por quê? Porque eles tinham altos salários, então a empresa falou, não, vamos abrir aqui uma pessoa jurídica para pagar menos imposto, você ser mais beneficiado. Você será beneficiado, você pagará menos isso, menos aquilo. Ok. Então, essas pessoas começaram a contribuir com o salário mínimo. Né? A maioria. Então, o que aconteceu? De 1994 em diante, o salário de contribuição dessa pessoa diminuiu consideravelmente. Então, prejudicou o quê? O benefício dele lá na frente, quando foi concedido. Né? Então, incluindo os períodos anteriores, essa pessoa será sim beneficiada, se essa revisão for passar, né? For procedente lá no STF. Então, será sim beneficiada. Outra, às vezes a pessoa tem um menor período de contribuição posterior a julho de 1994. E o maior período dela é anterior, também pode ser beneficiada. Né? Então, por isso, mais uma vez, os cálculos são importantes, tem que ver isso. Não são todas as pessoas que podem entrar com esse pedido de revisão. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui, a gente recebe o cliente já com a cartinha. Ó, doutora, recebi a cartinha dessa associação aqui, falando que eu tenho direito à revisão, que eu vou receber 50 mil de atrasados. E já chega lá assim. Opa, peraí. Não fizeram os cálculos, não conhecem a tua vida previdenciária, não olharam tua carteira de trabalho, não consultaram o teu CNIS, já estão te falando que o senhor tem direito a 50 mil. E o senhor está acreditando. Aí eu costumo brincar, e o Papai Noel, como é que vai? Então, são coisas assim, absurdas, que às vezes as pessoas, assim, na empolgação, nossa, eu vou revisar minha aposentadoria, que está tão pouco, tão baixinho e tal, olha, eu vou ganhar 50 mil reais. A pessoa vai, muitas vezes fecha contrato e depois é lesado. Né? Então, tem que ficar muito atento a isso, muito atento. E é complicado, né? Até porque não é uma prática recomendada, é até mesmo proibida pelo Código de Ética, né? Essa coisa de amealhar cliente, né? A gente sabe que não pode, mas a gente também sabe que acontece, e a gente tem que ficar depois tendo que responder até mesmo aquelas pessoas que já foram lá, já como a doutora já falou, já fizeram contrato, e depois ficam totalmente desassistidas e vêm perguntar pra gente o que está acontecendo, né? Dá só uma olhada, ver o que está acontecendo, né? A gente fica toda hora se debatendo com esse tipo de situação, porque são situações que as pessoas, todo instante, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas têm recebido até cartinha até para recebimento de pecúlio, de mão geral, dessas coisas bem, sabe? Elas estão recebendo, sabe? Então, são situações assim que toda hora vem uma pessoa e me liga, eu falo, olha, eu recebi essa cartinha, aí a gente tem que explicar de que se trata, e é bem... O intuito é levar, né?
O intuito é levar o segurado até lá para eles poderem prender com um contrato, uma procuração já assinada, né? Aí a pessoa já não tem, muitas vezes sai com um carnezinho. Né? Já peguei casos, a pessoa sai com o carnezinho para pagar. Né? Eu vou entrar com a sua revisão, o senhor tem direito a 50 mil reais. Já sai de lá com a procuração, contrato, carnê, tudo assinado. Né? Doutora, dá licença, deixa eu só fazer um comentário aqui. Comentário aqui a respeito da decadência. Né? Se a revisão da vida toda. Essa pergunta aí para a doutora, né? Que a Tânia, né? Perguntou. A doutora pode responder? Se obedece. Claro. Então, o que acontece? Obedece sim, né? Tá. É lei, né? Tem que obedecer a decadência dos 10 anos lá. Se bem que tem algumas teses mas são teses, né? Que consegue tirar esses 10 anos. Mas, regra geral, 10 anos de decadência. Não pode, passou de 10 anos do primeiro recebimento do benefício, não pode mais pedir a revisão do ato da RNI, no caso da renda mensal inicial, do ato de concessão, né? Mas a revisão da vida toda, ela tem esse prazo também, de 10 anos, que ela tem que obedecer, da concessão, mas ela recebe os 5 últimos anos. Ou seja, foi um cálculo benéfico, aumentou o valor do benefício da pessoa. A gente vai pedir as diferenças, claro. Ele tinha que se aposentar lá com 4 mil. Se aposentou com 2, vamos pedir os 2, né? Mês a mês. Só que aí a prescrição atinge. Por quê? Só recebe os 5 últimos anos dos atrasados. Ainda que ele tenha se aposentado a 10, a 9, a 8, só recebe os 5 últimos anos dos atrasados. Tá? Eu acredito que tenha sido nesse sentido a pergunta dela. Tributária do nosso país, as pessoas, elas têm uma certa dificuldade para entender isso, que na realidade, vale até para a administração. Se ela não te cobra uma dívida tributária de 10 anos atrás, ela só vai poder cobrar os 5 anos. Você não pode ter demandado, a menos que já exista um processo em curso. A gente tem que ter cuidado com esses procedimentos, né, de cobrança quando há instalação de um processo. Porque às vezes aquele processo começou, já tem 10, 15 anos, não significa que hoje, daqui a pouco, ela não vai poder te cobrar. Porque aquilo interrompeu a prescrição ou suspendeu. A gente tem que ter cuidado com essas situações. Embora a gente aprenda que a decadência não se interrompe nem se suspende, a gente sabe que o processo administrativo tem a capacidade, e às vezes, como a doutora falou, de dar uma mexida nessa questão desses prazos. Mas a gente tem que estar atento. Exato. Então é importante, como a doutora falou desde o começo, importante aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui, que ele é um beneficiário, um segurado, não os nossos colegas, mas aquela pessoa que está ouvindo e quer aprender, ou até para falar para alguém, procure um especialista, procure aquela pessoa que você sabe, não, essa pessoa aqui, ela tem prática de fazer isso. Ela vai saber lidar com cálculo, ela vai pegar o meu processo administrativo e vai saber. Outra pergunta que as pessoas sempre fazem, doutora, é se a pensão vai poder ter a revisão. E aí a gente percebe que a pessoa já recebe aquela pensão há 5 anos. E a pessoa foi aposentada, que gerou a pensão, já estava aposentada há 15. Aí você tem que perguntar à pessoa, quanto tempo você recebe a pensão? Há 5 anos. E quem gerou a pensão, se aposentou há quanto tempo? Há 15 anos antes de morrer. E aí é uma pergunta que vem sempre. Então, se a revisão aí ela é possível, não só para aposentadoria, mas para outros benefícios, a gente tem que estar atento à questão dos prazos, não é mesmo, doutora? Exato. E aí o segurado não entende isso, né? Como o caso da pensão mesmo, por exemplo. Mas eu só recebo há 3 anos. Mas muitas vezes não entende que a revisão vai atingir o benefício do instituidor da pensão. E não o dela diretamente. Então, por isso que é muito, muito importante consultar sempre o especialista, sempre um advogado previdenciário que saiba, porque a gente ouve também, às vezes, doutora, que assim, previdenciário é fácil. É só ir lá e pedir no INSS, né? Exatamente. É muito fácil. Aí as pessoas se aventuram, muitos colegas, às vezes, de outras áreas, falam assim, aparece um caso, falam assim, para não perder o cliente, eu vou entrar, eu vou fazer, né? Vou tentar. Arrisca. E muitas vezes pode perder. Se não fizer parceria com um colega que entende do assunto, pode
o cliente pode perder o direito dele, né? Pode prejudicar muito o cliente dele e se prejudicar também, né? Então, a gente sempre indica lá nos nossos grupos a parceria, que também é muito importante. Eu digo que nós somos acumuladores de leis, né? Nós, os advogados previdenciaristas. A gente não perde lei nenhuma. Todo mundo vai perdendo as leis mudam e as pessoas perdem. Para nós, não. Tudo vale em algum momento da vida daquele segurado, né? Então, eu falo, nós somos acumuladores, a gente não desperdiça a lei. Só vai juntando. Só vai acumulando. Ainda mais agora que a gente acorda cada dia com um decreto, cada dia com uma instrução normativa, cada dia com uma novidade. Tem sempre uma lei do lado, né? Oi, acorda, desperta. Eu cheguei, vem ler, que eu cheguei. É verdade, doutora. A doutora é extremamente didática, muito simpática. Estou amando. Muito obrigada. Nós já estamos com 51 minutos e eu tenho que te fazer algumas indagações. Primeiro, se a doutora permite que eu salve a nossa live, se permitir ou não permitir, a gratidão é a mesma, não tem problema. Porque se permitir salvar, depois ela pode ir para o canal do YouTube. Fique à vontade para me dizer sim ou não, tá? E eu quero, depois desse momento aqui, que eu quero já agradecer, vou desativar um minutinho aqui os nossos comentários, só para a gente fazer aquela foto bonita aqui da gente aqui. Ok, vou fazer um print. Isso. Então, vou voltar aos comentários. E aí, eu quero já agradecê-la, porque eu tenho medo de deixar muito para o finalzinho o Instagram derrubar e a gente não conseguir salvar. A doutora vai permitir ou não? Vai permitir salvar ou não? Sim, claro. Tá. Pode salvar. Tá bom. E eu vou devolver a palavra para a doutora, já com toda a minha gratidão de ter feito uma aula sobre todas essas revisões. Quero deixar as portas abertas. Quando a doutora quiser voltar, se quiser falar desse mesmo assunto ou de outro assunto, a casa é sua, sabe? E eu digo sempre, né? Hashtag os bons passam por aqui, nesse projeto. Esse projeto aqui tem muita gente boa. Então, quando eu vejo alguém que eu falo, essa pessoa é boa, eu vou lá e convido. Aí eu vou lá no direct da pessoa e falo assim, doutora, dá licença, eu sou de França, lá do projeto a professora quer saber, você quer participar do nosso projeto? É assim que eu faço, eu bato na porta. Então, os bons passam por aqui. Eu quero agradecer demais e devolvo a palavra para a doutora encerrar. Doutora, eu também gostaria de agradecer muito. Eu acompanhava, né, já esse projeto, me senti muito honrada com o convite, gostei muito mesmo, muito feliz. E também gostaria de agradecer alguns aqui que entraram, o pessoal dos grupos, que a gente tem muitos grupos de estudo aqui na UAB Diadema, né? O pessoal da UAB é muito unido aqui em Diadema. Nós temos nossos grupos e a gente acaba se tornando íntimo, né, de muitas pessoas. É verdade. Quero agradecer aqui a doutora Marilza, que foi presidente da UAB, a nossa diva, a doutora Ania. Então, tem vários colegas que foram entrando aqui, não sei se ainda estão aí, né? Muita gente entra, sai, mas gostaria de agradecer a todos. Isso, a doutora Raquel, a doutora Juliana, que são minhas parceiras num canal que a gente tem chamado Seu Direito em Minutos, tá? Que são dicas que a gente bem prática e direta, sem muita enrolação, né? De maneira mais direta. E gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live, que abrilhantaram a nossa live, porque é muito importante. Quando a gente está fazendo uma live, né, doutora, a gente começa a ver ali as pessoas assistindo, nossa, é muito bom, muito bom. A gente fica feliz, bacana, né? e compartilhando, e dá prazer em compartilhar o pouco que a gente sabe, né? Porque a gente aprende todos os dias. Então, o que a gente sabe... Essas redes, deixa pra gente aí como é que faz para te encontrar, a sua rede, esse aí, Seu Direito em Minutos, fala pra gente aí para ficar salvo. Isso. Esse é no Instagram, né? @ Seu Direito em Minutos. O meu pessoal também é a Gislaine Simões Advogada. Tem também o Facebook, que é Gine Simões. E o meu Face da página do escritório, que é Advocacia Simões.
Gente, olha, a gente que é advogado previdenciarista, a gente pode advogar no Brasil inteiro, mas sobretudo, então a doutora Gislaine pode atender a todo mundo do Brasil inteiro, mas sobretudo, vocês que estão aí perto dela, aproveitem, quem precisar, a doutora está aí, tenho certeza que manda um direct para ela, fala com ela, que ela vai ter o maior carinho de atender, porque ela foi extremamente gentil, solícita, participativa e aceitou de pronto. É tão bom quando a gente vê as pessoas que conseguem ter essa generosidade. Eu digo sempre que eu aprendi na educação agrícola, que eu aprendi com os meus amigos do campo, que eles tinham dificuldade em guardar sementes, porque eles tinham uma preocupação enorme em preservar as sementes, porque de tempos em tempos você precisa plantar, replantar. Então, às vezes, a safra nova não produz sementes, então você tem que ter esse cuidado. E eles pensaram em várias formas de guardar as sementes. Eles guardavam as sementes nas cinzas, em frascos, na parede, enterrado. E descobriram que a melhor forma de guardar a semente era dividindo entre todos. Porque se um não tivesse, o outro teria. Às vezes a gente pensa que a gente segurar o conhecimento para a gente vai fazer com que tudo fique voltado para a gente. Não é assim. É muito bom quando a gente participa desses grupos, porque a gente se socorre de um colega, porque a gente aprende alguma coisa e a gente também solidifica na mente das pessoas que a gente também sabe o que está fazendo. E, gente, a doutora Gislaine sabe o que ela está fazendo. Ela sabe muito o que ela está fazendo. Eu quero agradecer demais. Doutora. Tá bom? E como eu digo sempre, os bons passam por aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Muito prazer. Gratidão. Tá? Gente, vai ficar salva, tá? Vou encerrar agora. Ok, tchau, tchau.